Senhor por socorro. Mas hoje nós queremos dizer para você que o segredo está no espera em Deus. Pois eu ainda louvaria a Ele, meu auxílio e Deus meu. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Olá pessoal, boa tarde, paz seja convosco, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso encontro com o programa Encontro com a Palavra, o programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, Rua Sebastião Alves Marcato, 119, bairro Nova Era, segunda rua paralela, garagem São Francisco. Você passou o trevo da BR-040 e ali você vai se entrar à sua primeira esquerda depois do trevo da 040, e você vai subir a segunda esquerda, porque é mão única, você vai estar ali junto conosco, né, para louvar e glorificar, exaltar e bendizer o nome do Senhor, né? Sempre a gente faz essa primeira apresentação, né, para o pessoal estar chegando aí, né, aqueles que vão participar, é lógico. Então a gente sempre está fazendo essa primeira apresentação, né, para a gente poder informar, né, mostrar onde está, enfim. E também passar um pouco da programação. Hoje nós temos nosso encontro de ensino, que é um tempo muito bacana, às 7h30, 8h45, mais ou menos. Amanhã à tarde, a tarde da bênção, a quarta noite, a nossa noite com o Union, que é o departamento de oração, no momento de orar e interceder. Sexta-feira, o nosso 7º elo da campanha, Jesus em meu lar. E nós vamos, né, continuando aí, em nome de Jesus, buscando a Deus. Sábado, a nossa Mocidade de Souza. E domingo, 3 horários, 8, 9 e meia e às 6h30 da tarde. Em novembro, nós vamos ajustar esse horário em novembro, né? Já que, graças a Deus, nós temos uma outra questão dentro desse plano epidêmico. Então nós vamos sentar com a nossa liderança e nós vamos nos organizar para nós ajustarmos o nosso horário, deixarmos algumas coisas mais ajustadas, se Deus quiser, tá bom? Enfim, né? E segunda-feira, dia 4, segunda-feira, deixa eu confirmar mesmo, olha, segunda-feira, dia 4 de outubro de 2021, começamos a nossa 10ª campanha de oração às 3 horas da manhã via Facebook, aonde nós estaremos orando e buscando a face do nosso Deus, pedindo a Deus que venha estar abençoando a nossa vida de uma forma muito preciosa, poderosa e maravilhosa, em nome de Jesus. Você é o nosso convidado. Nós sempre fazemos transmissão online para poder estar motivando, despertando, né, ajudando os irmãos em nome de Jesus. Amém? Maravilha! Olha, nós estamos aqui na nossa série, chamada Série de Sabedoria, né? Uma série que nós separamos do livro de Provérbios, um livro muito rico, muito precioso, onde nos mostra essas vantagens de nós buscarmos a sabedoria, essas nossas, não é vantagem, né? O que pode acontecer conosco quando nós estamos no processo de sabedoria, buscando a Deus, essa sabedoria, buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração, mostrando a importância de nós termos essa predisposição, essa disposição, motivação em buscar a sabedoria. Ela vai trazer coisas preciosas para nós, vai nos evitar e vai nos livrar de muitas situações complicadas, estranhas. Então isso é muito importante, nós pararmos um pouco, né? Entendermos que Deus quer que nós cresçamos na graça e no seu conhecimento. Às vezes queremos resolver os nossos problemas de forma paliativa, né? Colocando emplastos, não sei se você consegue entender. O emplasto é um tratamento superficial para aliviar um momento de dor ou de incômodo que provavelmente deva estar sentindo, mas a partir do momento que o efeito do emplasto ele termina,
aí a dor volta, as dificuldades voltam, as lutas, né, o incômodo volta. Então, é necessário que nós não tratemos da nossa vida usando essa figura de linguagem como um emplasto. Devemos ser mais incisivos, mais profundos, para que Deus e o Espírito Santo possam, né, tratar, ajudar a gente a romper para a glória do nome de Jesus. Amém? Então, semana passada tivemos um tempo muito bom falando sobre sabedoria e terminamos, né, dizendo quais as condições para receber o conhecimento de Deus. Bom, quais as condições que eu devo ter ou fazer? Será que eu tenho que ser, né, alguma qualidade? Está além de uma qualidade pessoal em procurar conhecer a Deus, né? Condições para receber o conhecimento de Deus. Está além da qualidade. Está mais numa atitude, está mais numa ação, está mais num comportamento do que numa qualidade. Está muito mais no estar preparado do que está além do estar preparado do que se preparar, buscar. E a palavra nos fala, se eu e você levar a sério a obtenção da sabedoria, essa sabedoria divina, nunca deixaremos de encontrá-la. Ela nos fará conhecer a Deus e dará lugar de atenção em nossa vida. Então, se nós levarmos a sério essa obtenção de conhecermos, alcançarmos a sabedoria divina, ela se deixará encontrar. Nós vamos acabar encontrando essa sabedoria por nossa dedicação, por nós levarmos a sério a obtenção da sabedoria. Nós acabaremos encontrando ela. Ela se permitirá ser encontrada, né? Nós estamos buscando, nós estamos nos esforçando, nós estamos nos empenhando a buscar, então ela permitirá ser achada, e ao ser achada, ela nos trará conhecimento, nos trará preparo e também tomará e estará em primeiro lugar em nossa vida. Quando o indivíduo encontra a pessoa da sabedoria, ele começa a entender que a fé, e como a fé, né, se torna significativa na vida dele. E aí ele então aprende a respeito do conhecimento de Deus, e as vendas que cobriam seus olhos acabam caindo por terra, porque ele se dedicou em buscar a sabedoria permitiu ser encontrada, ela começa agora a fazer parte principal da sua vida. A sabedoria não é apenas o conhecimento, a habilidade de resolver, saber, né, lidar com as questões da vida, mas a sabedoria também, ela é, como no início da série falamos, está também ligada à pessoa de Jesus, a sabedoria de Deus que Deus enviou ao mundo, né? Muitos dizem que a coisa mais fenomenal do homem foi ter pisado na lua. Não foi. A coisa mais fenomenal, aliás, da humanidade foi o homem pisar na lua, uma corrida armamentista nas décadas de 70, Estados Unidos, China, União Soviética, e aí os Estados Unidos subiu à lua, um marco histórico, mas o verdadeiro marco histórico, conforme Billy Graham relata, é o Deus eterno, o Deus todo-poderoso ter pisado na terra. Isso é fantástico, né? Esse Deus, Criador de todas as coisas, o Senhor do universo, de tudo, ele vem através do seu Filho, ele pisa a terra. Isso realmente é um fato relevante na história da humanidade, né? É um fato que deveria ser muito relevante. Em vez de se jogar luz no homem estar na lua, indo à lua, devia ter colocado luz. Um Deus, o Deus eterno, o Deus criador de todas as coisas, pisou na terra. Consigo trazendo uma palavra de livramento, de libertação, de salvação, né? Mas os valores, eles são totalmente contrários, infelizmente. Mas voltando para cá, então, essa busca, esse indivíduo, quando encontra essa pessoa chamada sabedoria, ele começa a entender o significado da fé. Ele então aprende a respeito do conhecimento de Deus, porque vai amadurecendo, buscando, ele vai se desenvolvendo em relação ao conhecimento de Deus, e as vendas que estavam cobrindo os olhos dele
né, da ignorância, de não conhecer, de não saber, essas vendas caem, são removidas e a palavra sagrada começa a resplandecer como luz sublime, né? Como a palavra de Deus nos fala, que a luz, o justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até ser o dia perfeito. Então, essa busca de conhecimento, essa entrega para buscar a sabedoria, faz com que esse indivíduo, né, perca as escamas, né, as vendas que estão sobre os seus olhos, e ele começa a desfrutar do conhecimento de Deus, começa a saber o significado da fé, começa a colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. Por isso que lá em Mateus 6,33 fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então ele começa a entender as prioridades na sua vida. Bom, no versículo 2, do 1 ao 5, diz assim: partindo agora para essa obtenção de conhecimento, né, sabedoria que vem do alto, buscando essa sabedoria. No capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5 de Provérbios, diz assim: meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração, olha que coisa bacana, inclinar o seu coração, olha que coisa bem bacana, inclinar o seu coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como se busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temor ao Senhor e chegará ao conhecimento de Deus. Então, ele mostrando, né, através desses 5 versículos, o esforço desse indivíduo, o esforço dessa busca, o esforço e a dedicação para encontrar, o esforço e a entrega para se encontrar, se tornar, vai entender o significado da fé, vai estabelecer uma prioridade na sua vida, porque às vezes as pessoas, elas têm muitas coisas como prioridade, mas não tem, né, não conseguem entender qual é a nossa verdadeira prioridade na nossa vida, como nós lemos em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas vos serão acrescentadas. Então você vê nessa busca, né, nessa falta de prioridade, né, nessa falta de prioridade, o homem é convocado, chamado. E quando a colocar em ordem as suas prioridades, então ele mostra aqui nesses versículos que quando eu me inclino, dou ouvidos, vou buscar de todo o meu coração, como se procura prata, como o ouro, né, como um tesouro, aí eu começarei a descobrir, entender o temor de Deus, eu vou conseguir entrar no conhecimento divino. Um dos objetivos dentro desses 5 versículos é o dever de desenvolver o discernimento acerca das coisas de Deus, ao testar tudo pela Escritura, buscar entendimento das grandes doutrinas da fé. Então, nesses primeiros versículos, ele nos chama para isso, né? A buscar. A palavra de Deus em Isaías 55:6 diz assim: busque o Senhor enquanto se pode achá-lo, clame por ele enquanto está perto. Então, não só Provérbios, mas a Bíblia sempre está nos chamando a essa busca. Olha o que diz no livro de Jeremias 9:33. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o vosso coração. Olha só que interessante. Vocês me procurarão e me acharão quando buscar de todo o vosso coração. Quando houver uma dedicação para isso, quando houver um envolvimento para isso, quando houver algo para poder fazer em relação a isso, aí sim, olha que coisa bacana, iremos achar. Como nós lemos no versículo 5, vamos encontrar, entender o temor e encontrar o conhecimento de Deus. E Lucas 13:34 diz assim: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Fala também desse esforço,
dessa tentativa, dessa busca dessa sabedoria, né? No livro de Lucas, capítulo 15, versículo 18, fala: eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra ti, contra o céu e contra ti. História do filho pródigo, esse menino que sai com a sua fortuna e de uma forma muito desavisada, muito complicada, ele abre mão de toda a sua fortuna numa vida pecaminosa, numa vida totalmente desastrada, né? Desculpe a palavra, e acaba se envolvendo com coisas terríveis em sua vida, sua jornada. Desculpe, no meio dessa jornada ele cai, né? Ele percebe que alguma coisa estava errada, então ele fala assim: não, eu vou voltar, né? Eu vou buscar o meu pai, eu vou atrás do meu pai, eu vou de encontro ao meu pai, eu vou voltar à casa do meu pai, eu vou me entregar ao meu pai, mesmo que eu não seja tratado mais como um filho, mas sendo tratado como um empregado, eu já vou sair no lucro, eu vou estar bem. Então eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou buscar nele o amparo, o socorro, a proteção, recuperar nele o que eu perdi, recuperar nele o que eu perdi. Não é recuperar dele, ou seja, se eu vou recuperar dele, eu vou ter outra vez, mas eu vou recuperar nele, ou seja, eu vou encontrar tudo aquilo que eu preciso, muito mais do que eu quero, vou encontrar segurança, né? Então eu vou encontrar nele um amparo, um socorro, mesmo que a minha vida mesmo que eu não seja mais visto como um filho, porque eu fiz algo muito ruim, mesmo assim eu serei como um servo, um empregado, eu estarei bem. Então a necessidade dessa busca, desse retorno, de voltar a encontrar essa sabedoria que a gente acaba conhecendo os mistérios de Deus, e também a gente sabe como lidar nas situações da vida, na vida que nós temos. E Apocalipse 3:20 fala: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então fala que essa sabedoria está sendo anunciada, como nós falamos semana passada, agora semana passada, essa sabedoria sendo anunciada na praça. É inevitável, Jesus é inevitável, né? Não tem como deixar Jesus de lado, ele é inevitável, né? Ele está em todo momento, todo instante da história, ele se apresenta para nós em todos os momentos da vida diária. Uma camiseta, um folheto, uma propaganda, um nome, enfim, um louvor, um testemunho a Jesus sempre está sendo apresentado. Então essa sabedoria que clama, essa sabedoria que bate a porta e faz um convite: se abrir eu vou entrar, eu vou me revelar, eu vou me mostrar, cearei com ele e ele comigo. Nós vamos ter comunhão, nós vamos ter crescimento, vamos fazer crescer. Isso nos mostra que devemos empregar nossos esforços para alcançar sabedoria, desejar, porque se ela bate a porta, ela espera que do outro lado dessa porta alguém abra essa porta e permita ela entrar. Ela nunca vai roubar, nunca vai quebrar, nunca vai pôr o fogo numa porta para poder entrar. Não. Ela vai esperar que eu abra a porta, né, do meu entendimento, do meu coração, da minha alma, para então assim trazer tudo que de comunhão, tudo aquilo que eu vou precisar entender, compreender daquilo que é Deus na minha vida, na nossa vida. Então, para alcançar sabedoria tem que haver esforço, tem que desejar, tem que haver um empenho. Desculpe, tem que haver uma dedicação, um esforço, né, para que nós possamos alcançar essa sabedoria. A sabedoria do alto, né? O Senhor é a sabedoria, né? E concede por meio dele tomamos conhecimento das respostas para os problemas da vida. Ele revela o plano da salvação, ele divulga o plano de Deus, a sabedoria divulga o plano de Deus para nós em todas as eras, em todos os tempos. Deus está divulgando o plano de salvação dele. Ele oferece o que é necessário para a vida e para a piedade. Então ele através da sabedoria, através desse conhecimento, ele oferece tudo o que é necessário para a nossa vida e para a nossa vida de piedade.
A palavra de Deus nos fala em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz assim: seu divino poder nos deu todas as coisas de que nós necessitamos para a vida e para a piedade, por meio de pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Olha como que Pedro afirma, né, esse cuidado divino. Seu divino poder nos deu as coisas que nós necessitamos para a vida e para a piedade. Então, Pedro estaria anunciando que esse poder, sua presença, seu nome, sua autoridade, nos deu condições, né, para vivermos uma vida bacana, tendo as nossas necessidades supridas e também para a piedade. Então ele traz essas questões de buscarmos essa sabedoria, porque é ele que nos dá, né, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então ele nos dá essa capacidade, ele nos oferece essas circunstâncias de vida, de viver bem, né, graças a Deus. Então, dentre esses versículos, Salomão cita alguns benefícios que a sabedoria oferece à vida. Quais são os meus benefícios? Fernando, qual é o meu benefício de buscar a sabedoria, clamar pela sabedoria? Qual que é o meu benefício, né? Qual que é o meu ganho? O que eu ganho com essa busca da sabedoria, de encontrar a sabedoria? Primeiro, segurança ao agir com juízo, né? Ou seja, agir com juízo é agir de uma forma, né, bacana, uma forma clara, agir de uma forma ajuizada, sensata, equilibrada, né? Ele também oferece uma proteção, né? Segundo ponto, proteção ao entender qual é a vontade de Deus. Então eu descubro qual é a vontade de Deus, então eu começo a alcançar essa proteção, né? O terceiro ponto, o meu outro benefício, é o livramento dos homens maus, porque ela vai me dar sabedoria, condições de entender, viver, sair, né? E não buscar esses conselhos maus. E o outro ponto dentro desses versículos, é o livramento também das mulheres más, né? Com os seus convites sedutores, com a sua chamada sedutora. Então a orientação é que os indivíduos devem desejar seriamente o conhecimento da sabedoria, de coração. Sua busca nunca será frustrada. Então, quando nós nos dedicamos a buscar essa salvação, quando nós nos dedicamos e nos esforçamos para poder buscar essa sabedoria, então a gente encontra, e nós nos livramos dessas questões. Sua orientação é que esses indivíduos busquem essa sabedoria de coração. Sua busca nunca será frustrada. O bom senso e o pensamento sábio livrará o indivíduo de cair nas armadilhas do pecado. Então essa busca vai me trazer esses benefícios, como nós lemos: segurança em agir no juízo, proteção ao entender qual é a vontade de Deus, livramento dos homens maus e livramento das mulheres más. Então o capítulo 2, versículo 1 ao 12 diz o seguinte: a sabedoria o livrará do caminho dos maus e dos homens de palavras perversas, que abandonam as veredas retas para andarem por caminhos de trevas, têm prazer em fazer o mal, exultam com a maldade dos perversos. Gente que anda por veredas tortuosas e no caminho se extraviam. Ela também livrará o homem imoral, a mulher livrará também, ela também o livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz com as suas palavras, e que abandona aqueles que desde a juventude foi companheiro
ignoram a aliança que fez diante de Deus. Olha que coisa violenta. Dentro desses versículos, né, há uma grande exortação, muito grande exortação. Ele mostra os perigos quando não há essa busca. Ele mostra como é perigoso. Outro dia eu estava conversando, né, com a minha esposa, hoje, falando desse perigo, né, de se abandonar, né, de se afastar, não praticar, o perigo que acontece com este homem, né? Então, Provérbios 20, capítulo 2, versículo 12, 17, ele é bem específico dentro disso. Mostra os caminhos maus, dos homens maus, e também termina mostrando o caminho da mulher má também. Dessa forma, os homens também abandonaram as relações. Olha o que diz o livro de Romanos, capítulo 1, versículo 27 ao 32. Comparando com essa orientação de Provérbios, capítulo 2, vamos ver em Romanos, Paulo também, inspirado pelo Espírito Santo, fazendo uma orientação, trazendo uma orientação em relação a essas ações, né? Essas escolhas. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inclinaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o caminho de Deus, ele os entregou em sua própria imposição, a disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. Então estão cheios de inveja, homicídios, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, inimigos de Deus, né? Insolentes, arrogantes, inventam mentiras de praticar o mal, de maneiras para praticar o mal, desobedecem seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis, embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que praticam. Olha que coisa interessante. Colocamos uma situação muito familiar e muito atual, né? Uma situação odierna, né? Uma situação dos nossos dias, odierna dos nossos dias, nos dias atuais. Então mostra essa insensatez, esse distanciamento em buscar a sabedoria e os danos desse afastamento, o dano desse não buscar a sabedoria que vem do alto, esse dano de não se colocar nos caminhos para poder alcançar essa sabedoria. Então essas passagens mostram como a sabedoria pode livrar o homem desses caminhos, dos becos da iniquidade e do pecado, becos onde se manifestam todo tipo de conduta errada, tanto dos homens quanto das mulheres. Não é à toa que ele se dedica a 9 passagens, 9 citações sobre o poder da sedução, sobre esses problemas, o poder sedutor da mulher. A mulher do pecado, né? Aparecem diversos nomes, há diversas nomenclaturas para poder distinguir essa pessoa. Nós estamos falando de uma forma pejorativa, estamos apresentando situações. A relação sexual como uma mulher imoral causaria morte, é um pecado diferente de qualquer outro. Lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18 diz: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Misericórdia. Por isso que há a necessidade de sabedoria, por isso que há essa necessidade de se envolver com a sabedoria, esse senso de pertencimento, como nós já falamos, para nós não nos desviarmos, não nos afastarmos, não irmos para outros caminhos que não são necessários, e caminhos que desagradam a Deus, e caminhos que vão nos levar à morte. Os que vão por estes caminhos perdem algo que nunca irão recuperar. Pecados perseguem, eles perdem a inocência, a consciência limpa. Aqueles que praticam esse pecado e não se arrependem,
não herdarão o reino de Deus. Salomão deixa esta orientação para que possamos andar nos caminhos dos justos, dos bons, mantivesse a pureza e limitasse as ações, atividades sexuais apenas no casamento. Hoje nós não encontramos isso mais, né? Muito complicado essas coisas. Por isso que há muitos conflitos dentro de casa, entre o pai e o filho, entre o pai e a filha, entre a mãe e o filho, entre a mãe e a filha. Estão experimentando fora do casamento sensações, né, muito fortes que levam a essa maturidade, que leva a esse despertamento, que leva à quebra da inocência, né, que mancham, conforme a Bíblia Sagrada explica, né, como a forma a Bíblia Sagrada mostra, acaba atrapalhando o caminho, atrapalhando tudo. Aí esses meninos, essas meninas chegam em casa, já não são mais inocentes, acabam, né, assumindo uma parte adulta agora, né, uma parte, né, adulta para si. Aí quando chega em casa começam os conflitos, porque quando chega em casa, não é mais a filha, agora é a filha adulta, que vai encontrar a mãe e o pai, que são pais, mas não têm habilidade para ser o pai de um adulto. E aí vem os conflitos, aí vem as diferenças, ou seja, os argumentos, os conflitos, porque já experimentaram algo lá fora, algo que tirou deles a inocência, algo que tirou deles essa consciência limpa. E agora ele é adulto, ele não é mais uma criança. Criança não sabe o que é isso? Bom, algumas até sabem, mas quebrou esse lado, atrapalhou esse lado. Então, a gente vê que esses conflitos têm que ser resolvidos de forma diferente, porque agora são dois adultos, o pai e a mãe, mais um terceiro adulto, que viu lá fora coisas fora do casamento. E isso fez com que amadurecesse eles, quebrou-se a inocência e surge agora um adulto, né? Então é necessário muito diálogo, conversa, muito entendimento para que haja e permaneça paz dentro de casa. Não adianta olhar como um filho, agora é um filho adulto. O argumento é diferente. As exigências e as colocações das tarefas são diferentes, né? Ele está dentro de casa, mas eu não estou agora como um filho só. De uma forma sem perceber, existe um adulto ali dentro, né? E aí tem um adulto pai, um adulto mãe, então se não souber administrar, realmente vai virar um conflito muito desnecessário. Então, quando ele vai encerrando esse capítulo, mais uma vez ele chama atenção para os caminhos dos ímpios e mostra, né, que suas atitudes os colocarão em caminhos de insegurança, falta de prosperidade, insegurança, falta de paz. Por isso que no capítulo 1, versículo 6 de Provérbios fala o caminho dos ímpios, de Salmos fala o caminho dos ímpios os leva à destruição. Olha que coisa interessante, né? O caminho dos ímpios leva à destruição, né? Leva a ser destruído, leva a perder, né, a paz, a segurança, leva a perder a estabilidade, né? Causando problemas causando problemas desnecessários, né, por falta desse conhecimento, né? Então, por isso que a gente deve buscar essa sabedoria que vem do alto, clamar por essa sabedoria que vem do alto, né? Buscar essa sabedoria que vem do alto e a gente ser beneficiado por ela, né? Dentro desse buscar, quero compartilhar com você. Salomão ele coloca algumas coisas interessantes sobre o que nós devemos estar evitando, né? Ou seja, o que esses caminhos podem nos trazer de comportamento, né? Ele pode nos trazer uma coisa muito bem bacana,
é que esses caminhos, quando nós buscamos, né, dentro desses versículos, ele coloca algo muito interessante para nós, que é o seguinte: uma das orientações que ele chama atenção é estar, por exemplo, dentro desses versículos, do versículo 6 ao 22, ele chama atenção de algumas coisas. Por exemplo, ele fala que a sabedoria oferece para a vida a seguinte coisa: oferece a segurança para agir com juízo, né? E nós já falamos sobre isso, né? Né? Traz a segurança sobre o juízo, né? Isso, colocamos 4 pontos aqui: segurança ao agir com juízo, proteção ao entender qual é a vontade de Deus, livramento dos homens maus e livramento das mulheres más, né? Com relação a esses comportamentos, né, sexuais graves que são apresentados, né? Como, por exemplo, quando nós lemos, né, a relação sexual com uma mulher imoral causaria a morte ou pecado diferente de qualquer outro, né? Fuja da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Por isso que a gente, né, tem que estar bem atento, né, bem vigilante nessas áreas, e a gente vê esses conflitos, essas questões muito estampadas diante de nós, né? Só pedindo a Deus mesmo para poder ajudar e nos auxiliar. E graças a Deus Ele sempre vai estar do nosso lado para nos ajudar e nos auxiliar a romper e a buscar alcançar a sabedoria e a romper com essas coisas malignas. Vamos orar. Eu espero que você tenha entendido essa necessidade de buscar a sabedoria, tenha entendido os perigos com os quais Salomão retrata, né, diante de nós, para que a gente não, né, tenha a nossa vida vencida, né, ou seja, a nossa vida travada, a nossa vida não rompa como Jesus quer que a gente rompa. Vamos, nessa hora quero orar junto com você, agradecendo a Deus, né, por esse momento e pedindo a Deus que nos ajude a alcançar a sabedoria e não somente alcançá-la, mas colocá-la em prática na medida do possível, no tempo e na hora certa. Como maçãs de ouro em salvas de prata é a palavra dita na hora certa, no tempo certo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos por esse momento que nós passamos, por essas palavras que o Senhor, meu Pai, trouxe para nós, palavras de exortação, palavras, ó Deus Todo-Poderoso, de atenção, de despertamento, ó Deus, e mostrando para nós os benefícios de nós alcançarmos, buscarmos e nos esforçarmos para essa sabedoria. Meu Deus Todo-Poderoso, nos ajude para a glória do Teu nome, nos ajude para o louvor do Teu nome, aleluia. Seja conosco, meu Pai Santo, seja com a nossa vida, Pai, no nome do Senhor Jesus. Seja com a vida do Teu Filho, Pai, que nós possamos entender a necessidade de buscar essa sabedoria, não só apenas para as nossas decisões, não só apenas os seus princípios e os seus ensinamentos, mas a pessoa de Jesus, que é a sabedoria de Deus, enviada a este mundo para nos alcançar. Meu Pai, nos ajude a buscar sabedoria, para termos, ó Deus, Pai, a direção certa, para que a venda dos nossos olhos, as escamas dos nossos olhos caiam e nós possamos ver a Tua presença na nossa vida, tomando conta, nos guardando, nos protegendo e nos livrando. Me lembro, Senhor, de um milagre que Jesus fez num homem que estava cego. O Senhor, meu Deus, colocou as suas mãos, o abençoou e perguntou como ele estava vendo. Ele diz: estou vendo as pessoas ainda como árvores, porque havia uma escama sobre os seus olhos. Havia, meu Pai, algo que ainda interrompia e atrapalhava a visão dele em relação ao mundo ao seu redor. O Senhor vai lá, meu Pai, e ora para que aquelas escamas que estavam atrapalhando, elas pudessem cair por terra, e a partir daquele momento ele ter uma visão ampla, confiável e, ó Deus Todo-Poderoso, uma visão de orientação na sua vida. Ele vê não o homem agora como árvores, agora ele sabe quem está vendo.
Precisamos, ó Deus, entender que a sabedoria vai tirar dos nossos olhos as escamas que nos atrapalham a ver e a entender a vida, em compreender as pessoas e as suas limitações. Nos ajude, Pai. Nessa hora eu te peço a tua bênção sobre esta casa, sobre este lar, sobre essa família. Te peço, meu Deus, a tua bênção sobre os negócios, sobre uma vida financeira, sobre o trabalho, meu Pai, do teu filho. Nessa hora eu te peço em favor do meu Pai, da saúde desta casa. Ó Deus, livrando de todo mal, guardando de uma forma poderosa, como diz a tua palavra, ó Deus, aleluia, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará, direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Pai, ó Deus, assim oramos em favor do teu filho, Pai, pedindo a tua bênção e já te agradecendo para a glória do Senhor Jesus. Pai, muito obrigado por esse tempo, em estarmos juntos com a tua palavra, para entendermos, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja para nós. Em nome de Jesus, nos dê uma tarde abençoada e uma noite abençoada na tua presença. Te pedimos em nome de Jesus e no nome de Jesus te agradecemos hoje e sempre para a glória do teu nome. Amém. E amém, Jesus. Amém, amado de Deus. Maravilha. Olha, Deus abençoe. Um grande abraço. Amanhã, 11h30 da noite, nós estaremos de volta com o programa Liberdade e Vida só em Jesus, um programa que vai de 11h30 à meia-noite e 15, com a oração do impossível, das causas impossíveis. E na terça-feira, na quinta-feira, meio-dia, nós voltamos mais uma vez em nome de Jesus. Um grande abraço, Deus abençoe, fique com Deus e que você e nós, todos nós, possamos nos esforçar a encontrar sabedoria para a glória do Senhor. Deus abençoe, um grande abraço, fique com Deus em nome de Jesus.